Muito boa noite para você que está ligado na Rede Sertaneja. Nós estamos começando aqui mais uma edição do Biografia. E hoje, sempre com um convidado especial, nós estamos trazendo o Roberto Miller Cardoso, mas na verdade ele é conhecido mais como Roberto Miller. Foi voz padrão, principalmente da Rádio Jovem Pan, mas começou a sua carreira na década de 70. E, na verdade, eu estou aqui dando um preâmbulo, mas quem vai falar sobre a sua história é você. Então, eu queria dizer boa noite para você e muito obrigado por essa entrevista, Roberto. Boa noite, Luciano. Prazer enorme estar aqui. Eu agradeço o convite e via Rodrigo, né? E é um prazer enorme da rede sertaneja que abrange toda essa região aí. Fiquei sabendo de Ourinhos, Manduri, né? E eu tenho muitos amigos em Ourinhos e eles com certeza talvez ouçam, né, esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Mas eu quero agradecer muito. É sempre, eu sempre fico muito feliz quando eu sou lembrado, né? Porque isso significa que a gente fez alguma coisinha, né? Então, é sempre gostoso e não é uma questão de ego, mas é uma questão muito pessoal, né? Porque o começo sempre é muito difícil, né? A gente, você sabe, não é fácil. E quando a gente atinge algumas coisinhas na vida, a gente fica muito feliz quando é lembrado por determinadas coisas, determinadas marcas. Né? Você citou aí a Jovem Pan. O repita é uma coisa que me persegue. Tem um batalhão da Polícia Militar, grande, o maior de São Paulo. Inacreditavelmente, um falou para o outro: os soldados passam aqui e gritam, repita. Então, é muito gostoso isso, né? É uma coisa marcante. Outra coisa marcante na minha vida foi a Escala FM, né? Que eu fui voz padrão lá durante 19 anos. E no final eu cheguei a diretor artístico, que me deixou muito feliz e muito honrado. Mas Bom, você Roberto, quer mas eu saber do queria, começo, né, eu Luciano? queria interromper falando do começo, porque pelo Pois é, jeito o começo seu foi no ABC Paulista, é isso? Foi em Santo André? isso. Foi na Rádio Clube de Santo André. Eu fiz um teste num sábado. Eu trabalhava em contabilidade na verdade, eu odiava aquilo, porque eu sonhava em trabalhar no rádio desde a mais tenra idade. Esta é a verdade. Desculpe, Luciano e os ouvintes, mas eu nasci para isso, eu fui concebido para isso. Eu acredito que cada um de nós tem o destino traçado pelo Todo-Poderoso. Então, eu ficava ouvindo o radinho do meu pai, velho, aquele radinho velho. A gente não tinha TV, que a gente era muito pobre e a gente não tinha TV. E era um rádio, ondas curtas, e eu ouvia emissoras da Argentina, do Uruguai, a BBC de Londres, e eu gostava de ouvir aqueles locutores que tinham voz grave, sabe? E eu colocava no último grave do aparelho e ficava sonhando de falar um dia dentro daquele aparelho. Então, eu sonhava em ser locutor esportivo, na verdade, né? Eu adorava os locutores esportivos, que depois Deus me deu a oportunidade e a honra de trabalhar com muitos deles. Mas o começo. O começo foi um sábado, fiz o teste, Rádio Clube de Santo André. Na segunda-feira me ligaram. Olha, o dono da rádio quer falar com você às 18 horas. Mal sabia eu que era um dos meus ídolos do rádio, da Jovem Pan, do Jornal da Manhã, e locutor do MAP, o Antônio Camargo Delfiol. Eu não sabia. Quando eu entrei na sala, eu levei um susto.
Eu estava diante daquela voz maravilhosa e daquele cara da televisão, né? Um ídolo meu que fazia os comerciais do MAP. Então, eu lembro que ele disse para mim a primeira coisa: você tem uma voz bonita, mas quantos anos você tem? Eu falei, 19. Você vai me dar um trabalho aqui nessa rádio, por causa das meninas, né? Aí ele foi um dos grandes incentivadores da minha carreira. E no dia seguinte eu estava no ar. Olha que absurdo. Ele me deu 2 programas para fazer, da 1 da tarde até 4h30 da tarde. Eu não sabia nem o que falar, né? O operador falava para mim assim: chama a música, dá a hora certa. Um grande amigo meu que foi muito cedo embora, chamado Roberto Santáguida, e que ele era da região de Ourinhos. Ele era do Paraná, mas dessa região aí, que Cambará, é aí perto, não é? Sim. Então, ele era de Cambará. Ele sempre falava para mim de Ourinhos. E esse operador me ajudou demais, porque eu não sabia nem o que dizer. Esse foi o começo. Em 76, dia 2 de junho de 76, quer dizer, eu vou completar os 47 anos de rádio, parece que agora. 47, é isso? Então, é, eu fiquei lá até 80, nessa emissora, de 76 a 80. E aí eu ganhava muito pouco, rapaz. E eu vendia publicidade, andava pra caramba para vender publicidade para ganhar alguma coisa a mais. Então, bobo eu que deixei de fazer isso, né? O Milton Neves que o diga, que está bem para caramba. Mas o que aconteceu? Em 80, nasceu o meu primeiro filho, em agosto. E eu ganhando pouco, rapaz. Eu fui na TV Gazeta, falei, eu vou lá, vou fazer um teste na TV Gazeta. Tá? Não sei se está precisando, se não está, então eu vou lá. Fui. Aí comecei a falar, ó, você me corta se eu falar muito, viu? Não, Eu pode falo ficar à muito. vontade. A história é sua. Aí o que acontece? José Carlos chamava o coordenador da TV Gazeta. Outubro de 80. Ele falou para mim o seguinte: fala esse texto, que era uma chamada de um filme para a TV Gazeta. Eu comecei a falar, ele falou: para. Falei: nossa, tá muito ruim, né? Tá muito ruim. Aí ele saiu, veio um outro, um senhor, e ele disse, o Zé Carlos para ele: ouve a voz desse rapaz. Ele falou: põe o fundo, como se fosse uma chamada mesmo, já para valer. Aí eu fiz. Chama Guilherme, que era diretor-geral da televisão. Aí ele falou para mim: está contratado. Falei: eu não acreditei. Falei: como? Meu Deus, né? Assim, tão fácil. Aí, igual quando eu entrei na faculdade de Direito, foi tão fácil que eu achei até que a faculdade não era boa. Mas aí, o que aconteceu? Um amigo meu trabalhava na FM Gazeta, no mesmo prédio, claro, a mesma empresa, Fundação Casper Libero, e José Antônio de Aquino, que é da região de Gália, que infelizmente também está no andar de cima, e que me ajudou muito também na vida. Ele tinha passado pela Rádio Clube de Santo André e ingressado na FM Gazeta. Eu falei para ele: Zé, entrei, eu fui no quarto andar, falei, entrei na TV. Ele falou: não. O Antônio Casale, que era locutor da Transamérica, do SBT e tal, do jornalismo, falou: a Transamérica, do Banco Real, não quer que o Casale fique lá e cá. Então tem uma vaga que era novinha, rádio zero, que estava começando a Gazeta FM Estéreo. Tudo novo. Ele falou: você vem trabalhar comigo. E eu, naquela insegurança de sair da Rádio Clube e entrar na rádio,
A Gazeta, para mim, era gigante. Eu falei, eu vou pedir desculpa para o cara da televisão e vou ficar aqui na FM. Aí o diretor da FM, Haroldo Maria, falou, pô, Bíblia, eu gostei muito da sua voz, fiz um teste lá rapidinho com as músicas. O meu inglês era sofrível, mas era uma coisa sofrível. E o Zé me ajudava muito. Em 6 meses eu já estava tinindo no inglês. Comprava fita cassete. Dormia com o gravador debaixo do travesseiro. Parecia um doido. Mas aprendi. Então, tudo na vida é com esforço, né, Luciano? Tudo na vida. Sim, Aí, nessa época da Gazeta, a gente diz que, eu posso dizer que subiu de patamar. muito, mas muito. Por exemplo, um exemplo, está na minha carteira profissional isso. Eu ganhava 5.000 na Clube de Santo André, na época. Eu passei a ganhar 16.800 na Gazeta. E no outro mês foi para 23 e pouco. Eu não acreditava. Falei, meu Deus. Né? E continuei na Rádio Clube de Santo André. Você vai rir agora. Fazendo um programa português chamado Melodias Portuguesas, que eu ganhava por fora, e um programa árabe. É, fiz durante 6, 7 anos um programa árabe. E aprendi, claro, a falar, não a falar, não sei falar, não sei, mas aprendi os nomes, como a pronúncia e tudo. Né? Muita gente fala Mohamed, Mohammad, não é Muhammad. Então, são essas coisas, detalhes, que eu tinha que falar corretamente. Porque tinha notas de reza, de missa, lá nesse programa árabe. E a família ficava lá ouvindo pessoalmente. Então, eu aprendi. E isso foi, eu fiquei até 82. Em 82, foi lançada a Grande ABC FM, que nada mais é que a Escala FM, do jornal Diário do Grande ABC. Então eu fiquei na Gazeta FM, na Grande ABC FM. Né? Aí o meu patamar, Luciano, subiu bastante. E de 82 a 88, ela se chamou Grande ABC FM e era em Santo André. Em 88, ela foi para a Avenida Paulista, 326, 20º andar, denominando-se como Escala FM, com um L só. Eu estou falando isso de um L só porque na frente tem outra coisa. Só para Então, interromper nesse sentido, mas até esse momento não era nada de jornalismo, era só para apresentação de músicas, né, Roberto? exatamente, não tinha um noticiário pequeno na Gazeta FM e na Escala também. Era um noticiário na Escala. Tinha duas notícias pequenas, porque eram orquestras, né? E graças a Deus que eu, modéstia à parte, eu tinha aprendido meu inglesinho lá, porque na Grande ABC FM e Escala FM, os ouvintes exigentes demais. Você não podia errar. Se você errasse, nossa, você era tido como absolutamente analfabeto. Né? E o dono da rádio, o doutor Edson Danilo Dotto, dono do Diário do Grande ABC, ele ficava 6 meses na Inglaterra e 6 no Brasil. E um dia, e isso é verdade, ele me chamou na sala do diretor artístico. Eu falei, meu Deus, eu vou levar uma bronca. Não sei por quê, mas vou levar. E eu já era a voz padrão. A primeira voz da Grande ABC FM foi a minha. E eu estava com a boca toda costurada, que eu tinha feito uma cirurgia. E o diretor artístico me deu um texto enorme para ler. A inauguração da rádio, eu falei, eu não tenho condição. Eu tô todo costurado. E eu gravei isso. Então, eu era a voz padrão, graças a Deus. Porque os outros locutores, não desmerecendo, não, eram locutores de vozes pequenas, porque
eram todos da Eldorado na época. Eram locutores maravilhosos, que sabia tudo de orquestra, aprendi muito com eles, muito. Mas eles não tinham o grave, não tinha aquela coisa de chamar atenção, aquela. E a minha voz sempre foi, né, é, mais grave que a deles. Aí eu Sempre foi, Miller. sempre, 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 desde o primeiro dia, isso aí. Até hoje, graças a Deus. Apesar do cigarrinho, não bebo mais fumo. Aí, o que aconteceu? Eu, ele me chamou na sala, eu estava falando, ele falou, senhor Miller, eu quero parabenizar o senhor, que o melhor inglês da rádio é o teu. Aí eu falei, não é possível, tem que ouvir isso. Mas eu ouvi isso dele. O homem que ficava 6 meses lá fora e que conhecia tudo de orquestra, ele era um gentleman. Faleceu com a mesma idade do Delfiol, meu primeiro patrão, com 62, muito jovem. Então, o que E aí, acontece? Miller, você nunca tinha feito nada de inglês, curso de inglês, nada. Nada. Aprendi assim na raça, na precisão, sabe? Quando você precisa, quando você se dedica, desculpe, você consegue, né? E com 6 meses eu estava ensinando o Zé Antônio. Ele falou, como é que você aprendeu? Eu falei, aprendi porque eu me dediquei, querido. Mas, aí o que aconteceu? Surgiu a terceira rádio. Fui para a Rádio América. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. 3 emissoras. E na Rádio América, que hoje é Canção Nova, porque os paulinos fizeram uma grande bobagem de vender a rádio. Tudo bem que vendeu para os católicos também, mas não devia. A América sempre em primeiro, segundo lugar, primeiro, segundo. E eu trabalhei 5 anos lá. Eu gravava demais, Luciano. Eu trabalhava demais. Era muita coisa para um cara só. Entrava às 2 da tarde e ficava até às 7 da noite. E tinha o jornal. Tinha o jornal das 6 às 7, que era o Boa Noite São Paulo. E eu fazia com um locutor maravilhoso, que também nos deixou, uma interpretação fantástica. E a gente vai aprendendo, que chamava-se Luiz Carlos Araújo, o preguinho. Ele odiava que chamava de preguinho. Mas maravilhoso. Eu ria muito com ele, no ar, no ar. Ele era muito engraçado, né? E eu sempre rindo, sempre fui um cara muito que não dá o frouxo, meu amigo, ferrou. Isso na Jovem Pan, na Escala, em tudo quanto é lugar. Aí tudo bem, eu fazia esse jornal. Em 85, eu tenho que falar assim, porque eu me perco, é muita rádio, rapaz. Fique à Sem vontade. brincadeira, é muita rádio. Em 85, o Hélio Ribeiro, o grande Hélio Ribeiro, para mim o maior nome do rádio do Brasil, ele foi para a Gazeta. E ele pegou um dia e falou para mim assim: você vai ser no meu programa o homem das notícias. Ele criava, ele era um gênio, criava na hora. Você vai ser o homem das notícias. Vou te dar um texto que eu vou fazer, notícias da Reuters, da France Press International e outras coisas lá, tal, que ele colocou, que eu não lembro agora, é, de Nova York e tal. O homem das notícias eu fazia. Pá, 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 pá. Ele falou: eu quero ágil, amigo. Eu quero você ágil. Eu quero você lendo isso aqui, interpretando e rápido. Mas tudo bem. Aí ele pegou a fita de rolo e levou para a discoteca da Rádio Gazeta, que é enorme, a maior da América Latina, com tranquilidade. E estava o diretor artístico, que era um cara maravilhoso, Gualberto Curado, que tinha vindo da Bandeirantes. Aí o Hélio colocou a fita e falou: Curado, ouça isso aqui. E já estava montado, o operador montou e tal. Aí o Curado falou: Nossa, quem é esse cara? Ele é maravilhoso.
Ele falou, seu tonto, é o Miller, você tem um puta noticiarista na rádio e você não sabe. Aí ele falou, pô, é o Miller, é o Miller. Aí tudo bem, tudo começou aí. Aí o Hélio um dia chegou para mim e falou o seguinte, estou indo, voltando para a Rádio Bandeirantes e vou levar você. Você vai fazer jornal lá. Entrou, no dia seguinte ele me ligou. Miller, vai fazer o Jornal da Noite. Estava chovendo. E eu não sabia onde era Bandeirantes, eu nunca tinha ido. Eu me perdi. E cheguei atrasado. O Hélio quase me bate. Ele falou, se amanhã você chegar atrasado, e outro substituiu. O Muíbo Cury ficou no meu lugar, na época. Aí eu fiz jornal lá, o Jornal de Amanhã, e ele queria me colocar de qualquer maneira, Walker Blas, Ferreira Martins e eu. Eu falei, mas você vai me pagar o que eu ganho nas outras? Ele falou, não, te pago, você sai de duas, te pago uma. Eu falei, não, aí não é negócio. Né? Já negociava na época. Aí não. Aí ele falou, é a maior oportunidade da tua vida. Trabalhar com Ferreira Martins, com Walker Blas, no Primeira Hora. Vai estourar. Falei, olha, eu agradeço tudo, mas eu estou construindo a minha casa, e era verdade. E eu não fiquei. Né? E o Milton Neves diz que o cavalo só passa riado uma vez. Talvez eu tenha perdido o meu cavalo. Mas acho que não. Não, não. Porque Deus me colocou na vida Fernando Vieira de Mello e novamente o Antônio Delfiol em 92. Eu estava na Gazeta, na América, e a Trianon ia ser inaugurada. Por incrível que pareça, Antônio Delfiol me chamou lá do Só que aí eu quero que você pare aí, porque é uma dúvida que acho que muita gente tem o seguinte: ah, Miller, você só trabalha com a voz não cansa. Ô, louco, fica só sentado, falando, dando notícia, tudo. O que você tem a falar sobre esses comentários, Miller? Olha, eu nunca me cansei. E eu disse há pouco tempo, numa entrevista que eu dei, o Antônio Viviani, que é locutor da CNN, né? Eu falei, bobo daqueles, e falei para o Frei também, Sebastião, da Rede Católica de Rádio, que eu fiquei 11 anos fazendo programa católico, aí é outra história também. Fiquei 11 anos à noite, rezando o terço, aí com os ouvintes. E eu não sou esse católico fervoroso que você acha que eu sou. Eu... Aí eu disse o seguinte, eu dizia o seguinte, vocês me pagam para eu me divertir. Eu me divirto, porque a coisa mais gostosa que tem, Luciano, você que é de rádio também, é o rádio corredor. Isso me faz uma falta, porque eu sempre fui muito palhaço. Essa é a grande verdade. Dá para eu ter cada uma, Luciano, que eu não posso nem contar. Eu já entrei de Pode palhaço. contar. Pode contar, Entrei sim. de palhaço no estúdio da Jovem Pan, com nariz de palhaço, cabelo careca de palhaço, cabelo de palhaço, tudo de palhaço, colarinho de palhaço para fazer o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O Franco Neto, que Deus o tenha, que eu aprendi demais com ele, que é o maior noticiarista que eu conheci na vida. O Franco Neto e o Joseval Peixoto no meio. O Franco Neto me solta essa. O espigão da Paulista 7:30. Aí eu olhei para ele, de palhaço, ele não tinha visto. Eu falei, repita! Senhor, acabou o jornal. Acabou o jornal. E eu rapidamente tirei tudo, joguei debaixo da mesa, porque eu falei, vem aí o Zé Pereira, que é o diretor de jornalismo. Era um gritalhão. Ele veio. Estão rindo do quê? Aí o Franco Neto, tem um palhaço aqui dentro do estúdio e tudo jogado debaixo da mesa.
Mas é cada uma, cada loucura. E eu tenho essa foto, eu de palhaço. Na verdade, com 8 anos de idade, 8, eu era auxiliar de palhaço no circo, do palhaço navio. Então, é coisa. O que acontece? Eu estava falando da Rádio Trianon. Delfiol chegou para mim e disse o seguinte, junto com Fernando Vieira de Mello, que eu não conhecia pessoalmente, e era dono da Rádio Clube de Santo André e da Trianon. Mas ele não ia na Rádio Clube. Ele era diretor de jornalismo da Jovem Pan. Foi ele que criou o Jornal da Manhã. Eu acredito, tenho certeza absoluta, que ele é o maior jornalista que esse país já teve. Um gênio. Um gênio. E teve uma morte terrível, que é essa morte do Alzheimer, né? E que não conhecia mais ninguém. Terrível. Mas o Fernando estava junto e o Delfiol falou para mim: você vai ser um dos locutores do jornal da Trianon, chamava Você escolhe o seu parceiro. Para mim. Falei, eu? É você. Escolhe o seu parceiro, traz um parceiro bom. Aí eu levei um parceiro meu, que era o Fernando Leonel, que era locutor da Gazeta, uma voz maravilhosa, voz do governo do estado de São Paulo, e fazia Gazeta. Formamos uma bela dupla, modéstia à parte, junto com o Ney Gonçalves Dias e o Cláudio Zaidan, que eram os comentaristas, que dispensa apresentações. Né? Então, esse jornal só não andou, só não foi para frente, porque a rádio não tinha som. O som da rádio era muito ruim. Saiu a Torre de Santo André, colocaram no Horto Florestal e não andou, até hoje não anda. Eu fiquei 3 anos lá. Quando eu saí, o Delfiol ficou muito magoado comigo, porque eu saí para ser diretor artístico da Scala FM, com muita honra, porque eu já tinha 15 anos lá na Scala. Então, no mesmo dia que eu saí, porque eu tinha que estar às 8 da manhã, eu tenho que falar isso aqui, na Scala, na Paulista também, mas às 8 da manhã, como diretor artístico, lógico, elevaram meu salário 3 vezes mais, fiquei todo feliz. Então, tive que sair da Trianon, porque eu teria que estar 8, e o jornal terminava às 9h30. Eu atravessei a rua, encontrei Franco Neto. Ele falou, Miller, tem uma vaga na Jovem Pan. E o Delfiol já tinha me apresentado 2 vezes para o diretor artístico, diretor de jornalismo, e até hoje ele fala que não é verdade. Eu não quis, porque era pouco. Era pouco. Aí eu falei, mas não dá para mim. Eu estou saindo da Trianon hoje, porque o horário eu tenho que estar 8 da manhã na Scala, a partir de amanhã. Aí ele falou, não, você vai fazer o primeiro horário. É das 15 para 6 até 7h30. Falei, então dá para ir a pé. A Scala era pertinho ali na Paulista. Aí eu entrei na Scala, na Jovem Pan, fazendo o primeiro horário, por pouco tempo. Porque em 95, infelizmente, a rádio Scala foi vendida para o Bispo Macedo. Uma loucura, uma bobagem, porque o doutor Edson estava com câncer no cérebro e acho que ele resolveu, em vida já, separar jornal do filho, rádio. Ele tinha 4 emissoras de rádio já. Ele queria fazer uma rede. Ele queria, um dia ele me falou, ele comprou em Belo Horizonte uma emissora com nome de Scala também, com 80 mil watts. Comprou em Curitiba com 200 mil watts. Comprou em Ribeirão Preto com 60 mil watts. E aqui de São Paulo tinha 180 mil watts. Eram emissoras, a única que não chamava Scala era de Ribeirão Preto, que tinha o nome de Estúdio 92, que futuramente, claro, seria também Scala.
Mas então, essa é a história. Quando foi vendida a rádio, o seu Tuta resolveu me colocar no horário nobre do jornal, que para mim foi maravilhoso profissionalmente. E o primeiro dia que eu fiz com o Franco, eu tremia igual o Vara Verde, porque era o grande Franco Neto. Mas E não mesmo é assim, fácil. depois de quase 20 anos, 20 anos no rádio, ainda batia o nervosismo? Até hoje, se não der o frio na barriga, não tem graça. Eu vou falar lá na frente, eu não sei se eu tenho tempo, eu não sei se eu já falei demais, você que sabe aí. Mas Não, tem nós temos tempo. um. Aqui nós vamos ficar até onde a gente quiser. Então, o que acontece? O frio tem que dar na barriga. O primeiro dia que eu fiz um projeto novo com o Joseval, com toda aquela equipe que era da Jovem Pan, com Antônio Freitas, Denise Campos de Toledo, é outra história, que era um jornal maravilhoso, coordenado pelo meu filho, que é um locutor fantástico, Leonardo Miller, é voz da Discovery ID, voz da Discovery TLC, voz da Passou o Pai, filha da mãe, ele me dirige agora nos comerciais. Ele é locutor da todos os comerciais da Mercedes, da Porsche, da Kawasaki, da Kia. Graças a Deus, o Clube da Voz. É filho do Roberto Miller. Que moleque, filha da mãe, ele dormia debaixo da mesa da Rádio Scala, pequenininho. Então, e tem outro em Curitiba que está lá também, em Curitiba, que é do meio também, que é radialista e jornalista, o Bruno. Ele tem um defeito, ele é palmeirense. Mas, Eu tenho feito um curso para as crianças aqui, numa instituição filantrópica da cidade de Manduri, sobre rádio. E a gente está trabalhando muito sobre interpretação de texto. E que parece que cada vez mais as crianças estão tendo dificuldade nesse sentido de ler interpretado o texto. Você chegou em alguma época a ter essa dificuldade? você sabe que eu fui muito feliz com as pessoas que eu trabalhei. Eu trabalhei com uma pessoa querida, muito querida, que infelizmente também nos deixou, chamada Lilian Loy, que tinha um programa de músicas do Roberto Carlos na Rádio América. E eu fazia um programa com ela, que era uma rádio da Igreja Católica também, um olhar sobre a cidade. A gente ria quando chegava no nome do padre que tinha idealizado esta obra, Padre Alberione. Eu nunca me esqueço disso. E o padre o que escrevia, ficava do outro lado do vidro. Ele ficava muito bravo, o padre Luiz. Mas não falava nada para nós, principalmente por causa da Lília. A Lília era um nome respeitadíssimo. Ela fez radioteatro, não precisa dizer mais nada. E eu falava para a Lilian, você tem uma interpretação que eu tenho vergonha de estar fazendo isso aqui com você. Ela falou, Miller, é simples, não é difícil, você já está interpretando bem. Eu falei, não sei. E eu tinha essa dúvida atroz, né? Porque ela era maravilhosa. Tanto que eu a levei depois, em 90, para a Scala. Ela ficou 5 anos na Scala. E quando a gente fala de rádio corredor, quando a gente fala da falta que o rádio faz na vida da gente, ela morreu de tristeza. Eu soube pela filha dela, que eu fui no velório, e a filha me falou: ela está afastada do rádio há 5 anos. E eu sei o que é isso, mais ou menos. Porque quando eu
fui demitido da Jovem Pan pelo que eu tinha, não só eu, todo mundo. Um maluco. Ele acabou com o Jornal do Pai de 6 décadas. Eu caí em depressão, eu não tenho vergonha de dizer isso, sabe? Foi uma tristeza profunda. Então, voltando à interpretação, aprendi demais com Franco Neto, que interpretava as notícias maravilhosamente. E ele fazia assim, com a mão do meu lado, o operador, como dizendo, o outro locutor está lento. Eu ficava bravo. Aí a gente brigava no ar. E o senhor Tuta nunca pegou no nosso pé, acho que ele achava engraçado. O senhor Tuta era uma pessoa maravilhosa. Senão não tinha ficado lá. O que eu dava de risada era brincadeira. Está no livro dele, citando a minha pessoa. O Franco ficava com a mãozinha, e eu olhava, e o Joseval no meio, e ele falava 8h20, e eu, bravo, desculpa, eu vou gritar, repita! Aí ele, 8h20! A gente brigava no ar. Depois acabava. A gente se adorava. Mas ele, com aquela mãozinha dele, aquele me irritava profundamente. Mas ele tinha razão. Era a escalada das manchetes. E a escalada das manchetes, você tem que dar ela de uma forma incisiva. Eu digo para você, por que que esse elemento aqui ficou conhecido e está na internet? Conheça a voz do Repita da Jovem Pan. Modéstia à parte. Por quê? Porque eu imitava o Belfiol, meu amigo. Porque o Belfiol, com aquela voz maravilhosa, ele fez 26 anos no Jornal da Pan. O Repita, eu falava para o meu filho, que fez jornal comigo na Jovem Pan durante 15 anos, o Leonardo. O primeiro dia eu chorei de emoção. O Repita não é um pedido, é uma ordem. Então você fala, é aí a interpretação, né? Em São Paulo, 7h30. Repita! Você está ordenando que o cidadão repita. Você não está pedindo. Mas isso eu copiei do mestre Belfiol. Então, E aí vamos voltar, então, quando a gente faz a transição da escala para a Jovem Pan, a escala vendida, e você realmente fica com a Jovem Pan no horário nobre. com a Jovem Pan e com a Rede Católica de Rádio, à noite. Luciano, você não acredita. Eu trabalhei em 4 emissoras ao mesmo tempo e uma quinta me chamando, que era a CBN, que estava inaugurando. O Heródoto Barbeiro queria que eu fosse para a CBN. Eu estava em 4. Eu estava. É uma história que acho que agora a gente tem tempo para contar também. História da Rádio Capital. Eu bati todos os recordes. Eu trabalhei 5 vezes na Rádio Capital. É brincadeira. Eu virei figura carimbada. Então, a primeira vez que eu trabalhei na Rádio Capital, a Rádio Capital era na 9 de julho, hoje é na Estação Paraíso do metrô. Então, a primeira vez, eu estava trabalhando em 3 emissoras. Eu trabalhava, na época, na América, que era dos padres, trabalhava na Gazeta e trabalhava, não estava na Jovem Pan ainda, trabalhava na Trianon. Aí, o que aconteceu? O Manzano, que era o coordenador artístico, ligou para mim. Eu estava em 3. Ele falou, Miller, vem aqui na capital que eu preciso falar com você. Falei, Manzano, eu estou em 3 rádios, não dá. Eu não tenho mais tempo. Ele falou, não, pelo amor de Deus. Eu tenho um cara que entrou aqui, que ele é muito estrela. E ele
escolhe a voz para o programa dele. Ele não chega a isso. Já passou um monte de locutores aqui e ele não gostou. Que era quem? Afanásio Jazade. Ele era líder absoluto de audiência num programa de crimes, junto com o Gil Gomes, mas ele ainda tinha mais audiência. E estava vindo da Globo para a capital. Aí eu fui à Rádio Capital, tal. O Manzano falou: grave esse texto aqui. E eu lembro até hoje o texto que era. Eu falava: ele vem aí. Aí entrava Afanásio Jazade, né, a vinheta. Eu falava: é ele mesmo, na Rádio Capital. Aí levaram o dito cujo. Eu não vi a cara dele, não. Estranhíssimo. Ah, voltou. O Manzano falou, ele escolheu você, disse que você é o cara. Eu falei: eu sou o cara, mas eu não tenho tempo. Ele falou: não, você vem para cá, tem restaurante aqui na rádio. Sai da Jovem Pan, almoça aqui, bate papo com o Zé Bétio, bate papo com o Eri Correia, fica na piscina, tinha uma piscina lá. Olha, O Zé falava de todo mundo, eu falava assim: meu Deus, a hora que eu sair de perto do Zé Bétio, ele vai falar de mim. E o Zé Bétio gostava de comer arroz com ovo. Todo olha. dia ele comia arroz com ovo, rapaz. Ele adorava. E batia papo pra caramba. Nossa, eu conheci tanta gente famosa, né? Outro dia o Paulo Lopes, rapaz, que foi um grande comunicador, mandou um abraço para mim de vídeo lá de Londrina, no Paraná. Graças a Deus eu não tenho um inimigo no rádio. Eu não sei o que é isso. Não sei, sabe? Evidentemente que você tem pessoas que você tem mais empatia, mas não tenho. Eu nunca causei em lugar nenhum que eu passei, tanto é que a capital me chamou 5 vezes. Aí, o que aconteceu? Eu falei: mas não posso, Manzano. Ele falou: não, você é a voz, grava mais um negocinho para mostrar para ele. E eu lembro que foi uma abertura de programa, diz que o homem adorou, né, ele, porque eu fiz uma voz, é lógico, uma voz impactante, digamos assim, já que você falou em interpretação, né? E eu falava, é, puxa, agora eu não vou lembrar a primeira palavra. Eu sei que eu falava, poderoso, marcante, Afanásio Jazade, na Rádio Capital. E as vinhetas todas do programa ficaram na minha voz. Aí eu fui para a Rádio América. Eu não sabia que o Manzano ia colocar aquela chamada no ar. A Capital era primeiro, América segundo, América primeiro, Capital segundo. Aí eu passei pela sala do Padre Zé, que era um amor de pessoa, diretor de jornalismo. Eu ria no jornal dele, caramba. Ele falava para mim assim: eu vou mudar, agora vai ser o Jornal do Riso. Acabou, não vai ser mais jornal. Aí, mas olha, uma criatura fantástica. O Padre Zé falou: Miller, tá ficando louco? Aí eu falei assim: como assim? De 5 em 5 minutos tem uma chamada na Rádio Capital com a sua voz. Você é voz padrão aqui. O Afanásio chama Dom Paulo Evaristo Arnes de viado de saia. Como é que você grava um negócio desse para esse homem? Eu falei: ai, caramba, eu não sabia. Eu falei: mas Zé, eu nem sabia que ia pôr no ar isso aí. Eu não acertei ainda dinheiro com o cara, não tinha mesmo acertado. Não, manda ele tirar, senão você vai dançar aqui. Aí tinha um padre lá, esse era terrível. Padre Antônio Carlos deu. Esse era bravo, falava entre os dentes. Aí
ele chegou falando assim: eu fiquei sabendo que você está na Rádio Capital. Eu falei: não estou ainda, né? Mas eu já estava, era o dia seguinte, eu já tinha ido na Capital e gravado mais coisas. Falei: ah, se dane, irmão. O Manzano falou assim: eu vou te pagar o dobro. Falei: então eu vou ficar na Capital. E estava com um papel timbrado da Rádio Capital no bolso, para levar os documentos. Aí o padre Delbu falou para mim assim: não sei, não vai dar certo, eu vou te mandar embora. Falei: pode mandar, tá? Pode mandar que eu estou empregado. Aí ele pegou o papel, se ele pudesse, ele rasgava o papel. Não, eu não aceito isso. Eu falei: mas é verdade. Quanto que ele vai te pagar? Aí foi um leilão, o primeiro leilão. E aí a Lilian Loy entrou na minha vida. Ele me cobria a capital cobria. E ficou nessa. Aí um dia o Delbu, que chegou para mim e disse, só para encerrar, que é uma história boba e cansativa, o Delbu falou para mim: quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar? Falei: eu vou pensar. Aí eu desci e encontrei a Lilian. A Lilian falou para mim: Gugu ganha isso, César Filho ganha isso, eu ganho isso, Tobias da Vai ganha isso, Sônia Abrão ganha isso, Wagner Montes ganha isso, você vai pedir isso. Falei: quanto é? Eu ganhava 500, 2,5. Falei: o padre me bate, o padre me mata. Eu falei: eu sou só locutor, pô. Não, você trabalha pra caramba, ele está querendo você. Aí eu fui na reunião. Estava o maestro Eduardo Assad, lembra dele? Morreu muito jovem. Morreu com 39 anos, era maestro do Fábio Júnior, era o diretor artístico da rádio. Aí o padre Delbu perguntou para mim: quanto você quer ganhar? Falei: 2,5. Eu peguei a minha calói na hora. Falei: meu Deus do céu, será que eu falei? Aí foi o grande erro da minha vida, porque ele falou para mim: continuo te pagando 500 por dentro e 2 por fora. Não devia ter feito isso, mas fiz. Não sabia negociar, bobão. E fiquei. Aí eu fui na Rádio Capital. O Manzano falou: me dá o telefone do padre Delbu. Parece mentira essa história, é uma loucura. Aí eu dei o telefone. Ele falou: alô, padre Delbu? É o Manzano aqui da Capital. Dá para você me emprestar o Miller um mês? Um mês. Em um mês eu gravei tudo do Afanásio. Tudo. E ele me pagou dobrado ainda o salário, o Manzano. Né? Então são historinhas da minha vida. Nossa, essa rede Milícia Assat, que acho que foi transmitida aí para a cidade, aí para alguma emissora, que tinha quase 200 emissoras, eu fui o pioneiro. Eu fui aquele que no dia 5 de março de 95 comecei a rede. Eu não sabia o que falar. Eu nunca tinha feito programa evangélico, sei lá, um programa católico. Aí o operador falou para mim: ó, eu solto a música do Roberto Carlos, você canta com ele. Eu falei: eu vou cantar junto com o Roberto Carlos. Era para a Rádio Aparecida. São umas coisas que aconteceram na minha vida e eu comecei a cantar junto com o Roberto Carlos. E você não acredita? Agradou. Falei: meu Deus. E o diretor de lá, ele me dava uns textos de São Maximiliano Kolbe, que você não deve conhecer, não é um santo muito conhecido, que foi um mártir da igreja. E eu lia os textos no ar e falava: e vamos continuar com o nosso programa, agora vem aí cantando Dalva Tenório, Padre Zezinho, essas coisas, sabe? Não tinha Entendi. Padre Marcelo ainda. Aí, tal, e foi assim, fiquei lá 10 anos apresentando esse programa. Você nunca trabalhou numa rádio só, o Miller? Só na Rádio Clube de Santo André, quando eu comecei. Depois, Depois, 3, 4.
O dia que me chamaram na CBN foi muito engraçado, muito engraçado. Foi mais um caso que acontece com a gente. O Heródoto falou: vem aqui para acertar na CBN. Eu não fui acertar, eu fui dar uma satisfação. Chegando lá, tinha um gordinho que disse que era o coordenador artístico. Aí ele falou para mim: você espera aí que está chegando uma locutora da Band FM para você gravar um piloto para ver se a gente gosta. Falei, amigo, eu não estou procurando emprego, você não está entendendo. Falei, quanto é que vocês pagam? Aí me deu um salário ridículo. Eu falei, até logo. Eu não vim aqui procurar emprego, eu vim aqui dar uma satisfação para o seu chefe, Heródoto Barbeiro. Virei as costas e fui embora. Peguei o metrô na Santa Cecília, pé da vida, para não dizer outra coisa. Eu falei, mas que? Eu não vim fazer teste. Eu já era velho de rádio. Né? E outra, eu tinha sido convidado. Eu não pedi emprego. Um bobão lá, um trouxa, que eu não sei nem o nome dele, nem quero saber. Bobão. Né? Igual uma obra de caridade. Essa foi demais. É um centro espírita, porque, infelizmente, eu perdi um filho com 21 anos afogado, mais velho. E eu comecei a frequentar esse centro espírita, que é o maior que tem no Brasil. Chama-se Perseverança, não sei se você já ouviu falar, da dona Guiomar. E eu vi umas gravações lá, mal feitas e tal. Né? E um dia um cidadão chegou para mim, lá do Perseverança, o Flávio, eu ia com o Flávio Prado lá, da televisão. Sim. Trabalhava com ele na Jovem. Né? O cidadão chegou para mim e falou assim: escuta, você quebraria o galho da gente, gravaria para a gente e tal. Falei, claro, não tem nenhum problema. Eu não sou mercenário. Eu venho aqui sempre, gosto da obra, sinto que é um negócio sério, e é mesmo. Falei, claro. O cidadão mandou um e-mail para mim, marcando, um cara do marketing, marcando um teste para ver se ele aprovava ou não a minha locução. Eu mandei ele para aquele lugar. Mandei. Eu não aguentei. Mandei. Aquele eu mandei. Falei, imbecil, você é um imbecil. Falei. Você acha que eu vou aí fazer teste para locução? Não, desculpa. Você não me conhece, você não conhece a minha carreira, você não conhece as emissoras que eu passei e que estou. Então, tem muito paraquedista no meio, né? Você sabe. Tem muito cara, CEO, por exemplo, que não conhece nada de rádio. Você está fazendo esse trabalho bonito com as crianças, um trabalho lindo, tomara que prospere, porque agora eu vou criticar. Depois, quando a gente fica de cabelinho branco, a gente começa a poder falar. O rádio de hoje está muito pobre. Ele empobreceu. Ele perdeu as grandes vozes. Não tem mais um cara que eu conheço no rádio, muito raro, que saiba interpretar um texto. Outro dia eu vi um cara que entrou dentro do jornal, não vou citar o nome dele, claro que não, que ele gravou o prefixo da rádio e ele falou 1040 kHz. Falei, kHz? O que é kHz? Eu não conheço. Eu conheço kilohertz. Agora, kHz, não conheço. Está no ar até hoje. Quer dizer, o chefe dele é mais burro que ele. Aí ele me solta, esse mesmo cara. Ele foi falar puérperas. Ele falou puerperas, gravado, indo para o ar toda hora. Não pode. É proibido.
Eu, quando era diretor artístico, são histórias, né? E mais histórias. Tem tempo, né, Tem Luciano? tempo. Quando eu entrei de diretor artístico da Scala, e eu posso até falar o nome dele, que eu tiro sarro dele até hoje. Eu chamo ele de Marechal Hermes. É o Hermes Figueiredo. E ele ia muito na rádio, era fã da Scala, queria ser locutor e tal, fez o curso. Eu falei, eu vou te dar uma oportunidade, porque eu não podia ficar todo o tempo no ar mais como diretor da rádio, ficar 2 horas no meu horário, pago o salário integral, mas você fica 2 horas, eu fico 2. Porque, desculpa, eu era a voz marcante da rádio. Então, eu falei, você presta muita atenção. Orquestra é uma coisa muito difícil. Os ouvintes da rádio são. É uma rádio classuda, eles conhecem de música, não vai falar bobagem. Então você presta atenção no coral. Se você não sabe o nome da música, o coral geralmente canta alguma coisa da música. Então fique ligado nisso, no coral. Fui para a minha salinha. Era uma salinha pequenininha, pequenininha mesmo. Só cabia eu para cochilar. Cochilava lá para caramba, que eu trabalhava muito. Estava sempre com sono. E comia mal também, porque não tinha nem tempo de comer. Aí, estou lá na salinha. Primeira música. Orquestra de Ray Conniff, Ava Nájila. Falei, Ava Nájila? O que é isso? Eu corri lá, abri a porta. O cara ficou branco, branco, igual uma vela. Eu falei, Ava Nájila é a... 3 pontinhos. Você não percebeu? Essa música, ela é conhecidíssima no mundo inteiro. É Rava, Rava Naguila, Naguila Rava, pararará. O tempo inteiro a orquestra, o coral canta. É Rava Naguila. É Rava Naguila. É uma música árabe. Eu conhecia árabe, tinha feito programa árabe. Não só por causa disso, mas a música é muito conhecida. Ouvindo a Rádio Bandeirantes, indo para a Jovem Pan, eu quase caí dentro do rio Tamanduateí, quando o locutor falou o que ele falou. Olha, ouvimos um grande sucesso, Quizas, Quizas, Quizas. Falei, Quizas? Eu quase que eu caí no rio. Quizás, quizás, quizás. Todo mundo sabe. E são erros. Eu nem cometi erro. Eu cometi um erro na Jovem Pan que eu ficava com vergonha, porque a Virgínia me entrevistou. A Gol era uma outra revista. Eu estava de saco cheio, porque foi um erro. Foi lamentável o que eu fiz no ar. Era para a rede, de hora em hora, uma história. Estou contando historinhas assim, pitorescas, é gostoso. O ouvinte gosta de ouvir Sim, os bastidores ou até os erros, né? sim. É uma holandesa, ela chama Ike Maier. Muito bonita. Toda holandesa é bonita, né? Ela está trabalhando no Brasil na Jovem Pan, mas lógico, já. Ela escrevia esse Jornal das 10, que ia para o Brasil todo, era 10 minutos. Era a hora da notícia. E eu era encarregado de fazer o das 10, das 11 e meio-dia. E ela escrevia. Depois do Jornal da Manhã, eu ganhava um plus, né, um extra para fazer isso. Aí estou lá, em São Paulo, 10 horas. Aí entrava a hora da notícia, a hora da notícia, a hora da notícia. Aí estava lá, o ministro da Saúde teve. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o que está escrito aqui? É uma doença, isso aqui deve ser francês.
Aí eu voltei atrás, coisa que eu não fazia nunca. Modéstia à parte, a gente estava tão acostumado com o noticiário. Desculpa, eu e o Franco não errava. Parecia que descia o Espírito Santo. Aí eu voltei atrás e falei, é francês, é uma doença. Eu falei, e caprichei no francês, hein? Caprichei. Eu falei, o ministro da Saúde teve gastepes de voage. Aí terminou o jornal. O senhor Zé Pereira, diretor de jornalismo, o gritalhão, aí que chegou para mim, aliás é Aike, viu? Eu errei o nome. A Aike chegou para mim e falou, Miller, vamos ser mandados embora. Eu falei, não diga! Por quê? Você viu o que você falou? Eu falei, olha aqui, você falou gastepes de voagem. Eu falei, é o que está escrito. Ela falou, não, é gastos de viagem. Falei, muito bem, dona Aike. A senhora escreveu certinho. Gastos de viagem, gastepes de viagem. Aí veio o Zé. Porque agora... Desculpa, posso falar o palavrãozinho? Pode, né? Pode. Agora Deus tá cagando o ar com essa idade. Eu falei, pô, mas está escrito. Ele falou, não quero nem saber. Você tem que saber o que está escrito. Eu falei, tá bom, tá bom. Eu sou bidu agora. Sou adivinho, sabe? Eu sou. Aí veio a Virgínia, fez a matéria. Essa Goldware, eu estava muito bravo, o sarro tiraram, né? Ô, Gasteps, até hoje me chamam de Gasteps. Mas eu já, Deus, quem não comete? Quem não comete? E agora eu ria muito. Eu ria demais. Eu falei do livro do seu Tuto e ele colocou no livro. Às vezes eu fui no velório de quem, de quem inventou o Repita. Foi ele que inventou o Repita, que é o Capota, que era um locutor com uma voz maravilhosa, fazia o Jornal da Manhã. E sem querer, é outra curiosidade, acho que eu posso contar aqui, porque o Pode pessoal. contar. O Repita surgiu da seguinte maneira. Dentro do estúdio estava o Delfiol e o Franco Neto. Fernando Vieira de Mello, que era terrível como chefe, a porta ficou meio aberta e o Delfiol falou, não tinha nada de Repita ainda, não tinha nada disso. Delfiol falou, em São Paulo, 7h30. Aí o Capota gritou lá de fora e não viu que a porta estava aberta. Repita! Aí veio o Fernando Vieira de Mello. O que foi que você falou? Ele falou, desculpa, senhor Fernando, desculpa, pelo amor de Deus, eu não vi a porta aberta. Ele falou assim, você criou o slogan que eu procurava. E criou, e foi assim que nasceu o Repita. Tudo é por acaso. Né? Mas então, esse Deixa só para a gente está com um tempo até agora um pouco limitado e eu queria chegar naquele ponto do cordão umbilical quebrado, em que você acaba saindo da Jovem Pan e até já comentou sobre isso, que teve problemas de saúde nesse sentido psicológico. Realmente foi o corte do cordão umbilical? Era o caminho da sua vida, essa questão da locução? Pois é, e você sabe que nisso aí, nessa história aí, eu tinha acabado de sair da rede católica porque eu quis. Porque ela mudou para muito longe. Mudou para o Riacho Grande e ia ficar inviável, porque eu entrava muito cedo na PAN e eu chegava em casa mais de 1h da manhã. Então eu saí da rede católica, depois de 11 anos, lá 10 ou 11 anos. E saí da PAN, fiquei sem rádio. E isso me deixou realmente muito triste. E realmente o cordão umbilical foi cortado ali, porque
A gente imagina, igual o Kleber Machado falou agora recentemente, depois de 43 anos de Globo, a gente imagina que vai se aposentar lá, que vai morrer lá. O Cid Moreira tem uma história maravilhosa. Quando tiraram ele do Jornal Nacional, ele contou isso no Altas Horas do Serginho Groisman. Ele contou isso. Ele falou: eu saí num dia, no dia seguinte, eu coloquei o terno, tal, papapá, peguei o carro, eu estava indo para a Globo. Aí eu me toquei e falei: não estou mais. Então, sabe qual era a coisa mais doída que tinha? Eu saía antes do meu filho, que entrava depois no jornal. Eu via meu filho sair todo dia para ir para a Jovem Pan. O meu filho quase quebrou a Jovem Pan de tanta revolta que ele ficou. O Zé Pereira não conseguia me dar notícia que o Tutinha tinha me mandado embora. De tanto que eu e o Zé Pereira, a gente se dava bem. Apesar das broncas, era tudo teatro, era uma coisa maravilhosa. E ele fala que falta, eu sinto, ele fala comigo, fica 2 horas no telefone. Então, aquilo lá foi para mim terrível. E aí, E como é que eu você se comecei a gravar. reergueu? Comecei a gravar. Comecei a gravar da Rádio Bandeirantes de Goiânia, para uma TV de Tocantins, para uma rádio também de Tocantins. Gravei comerciais. Cada vez que eu gravava, eu ficava feliz, mas era só aquele. Em 1 minuto você gravava, e o resto? Aí a rede católica começou a mandar uma Bíblia por mês para eu gravar a vida de São Maximiliano. Aquilo me ajudou muito, porque eu ficava muito tempo ali gravando. E teve um amigo, esqueci o nome da cidade, do interior de São Paulo, e ele pediu para mim, encarecidamente, gravar para ele de graça, os 150 salmos, que não é fácil. O 119 é grande pra caramba. Eu passava as madrugadas, eu gravava de madrugada os salmos, porque aquilo salvou minha vida. E aí o meu filho, preocupado comigo, falou: vamos fazer, eu tenho um negócio na cabeça. Vamos reagrupar todo mundo que era da PAN que foi mandado embora e vamos fazer um jornal. Igualzinho. Eu falei: já sei até o que dizer na hora da hora. 7h30, a hora 7h30, eu e Antônio Freitas, que ficou 39 anos e meio lá, e que também você deveria entrevistar, porque ele é maravilhoso, Antônio Freitas, que o Rodrigo também gosta muito dele. E meu parceiro nesse projeto. E fui eu que liguei um por um. O primeiro que eu liguei foi Joseval Peixoto. Eu já tinha um não, que é o maior âncora do país hoje, apesar da idade. Né? Ele falou: Miller, eu topo, com você eu vou onde você for. Eu falei: olha, Denise Campos de Toledo, fui na TV Gazeta, eu falei: não, que ela é uma pessoa, a Denise, ela ou gosta ou não gosta. A Denise, você já entrevistou, fiquei sabendo. Sim. A Denise, maravilhosa, como falando de economia. Falei: preciso da Denise. Preciso de Anchieta Filho, que estava na empresa brasileira de notícias, irmão do José Neumann e Pinto. Aliás, o Anchieta é outra pessoa que você deve entrevistar. Luiz Carlos Quartarolo, do esporte. Eu falei: se o Quartarolo falar não para mim, eu vou até, porque eu fui cupido do casamento dele até hoje, com a Creuza, que é linda. Eu fui cupido na Rádio Gazeta deles. Eu levava recadinho para lá e para cá, para lá e para cá. Eu já era casado.
Se eu não fosse casado, até que eu entraria na disputa. Mas, mas ficava nessa. E o Quartarolo também. Miller, estou com você. Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes, na hora, vou fazer. Aí depois ele não pôde, porque falou: a Rádio Bandeirantes me manda embora, porque aonde vocês vão entrar, Bandeirantes também entra. Mas todos que eu contatei, a redatora que fazia o Jornal da Manhã, minha amiga, desde 85 da Rádio América, Fátima Pevesso, na hora, escreve muitíssimo bem. Esse projeto só não andou, nós ficamos 5 meses. Conexão Nacional. Ele não andou porque o departamento comercial, que me perdoe, da Rádio Capital, não fez um esforço para vender. Era um produto maravilhoso, desculpe, está na internet, você pode assistir. Conexão Nacional, está aí no YouTube, para quem quiser ver. A equipe que era, os convidados que nós tínhamos, os entrevistados, sabe? Então, o Nico, o delegado aí, geral da polícia, ele queria ir todo dia. Mas eu venho de 15 em 15 dias. Ele adora a gente, adora. Eu estou mal de polícia. Então, esse projeto, meu caro Luciano, você que tem o seu programa, você que gerencia a emissora, a rede sertaneja, né? Você sabe que existe o público A, B, C, D, que ouve a rádio. Então, ali tinha Eli Correia, tinha outros comunicadores populares. E, desculpa. Então, o que acontece? Recebíamos o jornal às 5:30 da tarde. Primeiro que não era para ser de tarde, mas de manhã já tinha um comunicador e, evidentemente, que a gente não ia mexer com ele jamais. Jamais. Nem a direção e nem nós queríamos. Muito pelo contrário. Tinha esse horário. O Paulo Lopes tinha feito e que tinha saído. Então, era uma rádio muito popular. Era uma rádio classe CD. E o nosso jornal não atingia isso. O nosso jornal era um jornal para AB. Essa é a verdade. O jeito de falar do José Valdo, Anchieta, as notícias que a gente dava, o ouvinte C e D, não desmerecendo, mas não se encaixava no nosso perfil. Então, era muito difícil vender. O único comercial que nós tivemos, na verdade e de fato, foi o Sesc. E, fora isso, também a gente sentiu que faltava a direção comercial um pouco mais de garra para ir atrás também, para vender a gente. E eles não deixavam a gente vender. Eu tinha amigos que foram diretores comerciais e tal, mas ele não deixava. Então, estávamos à mercê deles, apesar que o nosso acordo com eles era 50-50, né? Era meio a meio. E eles davam toda a estrutura, davam os estúdios, davam o papel para o jornal, aquela coisa toda, né? Davam o computador e tal. Tinha toda a estrutura. Isso a gente não pode reclamar. O que a gente reclamava era receber o jornal a zero, né? E não ter digamos, esse retorno de talvez até de audiência. Apesar que muita gente encontra comigo e fala: pô, por que vocês pararam, né? Então, na verdade, a gente até era ouvido, sabe? Mas não da maneira que o Eli Correia. O Eli Correia é um fenômeno. Além de ser um cara maravilhoso, que eu adoro, tenho uma amizade enorme com ele, ele é um fenômeno. Então, popular, né? E outra, não cabia no nosso jornal você ter comercial de xarope, de dor na coluna, de dor nos pés, de, sabe,
tônico, não sei o quê, isso aí não dava. Nós tínhamos que ter comerciais de peso, comerciais que a credibilidade que a gente passava, desculpe a falta de modéstia, e você vai ter a oportunidade, quem quiser, volto a dizer, no YouTube, no Conexão Nacional, era um produto maravilhoso. Esta semana, eu tive mais uma reunião com um dono de uma rede de rádio e se mostrou interessadíssimo até em ceder os estúdios e a rádio dele para a gente fazer. Ainda não fechamos. Esta mesma criatura, ele vai trazer de volta. Tivemos um papo com ele, eu tive sozinho um papo com ele, porque eu trabalhei 4 anos com ele. Chama-se Paulo Abreu, você já deve ter ouvido falar. Já. Trabalhei 4 anos na Scala, com 2 L's que ele lançou. Ele precisava de mim, porque no ar suava a mesma coisa. Scala, Scala. Então eu era voz padrão da outra e eu fiquei 4 anos com ele e queria que eu ficasse mais. O senhor Tuta não deixou, na Jovem Pan. Você escolhe lá o cara. Mas quando eu entrei aqui, não quero saber. Aí ele saiu andando, foi muito engraçado. Aí ele virou e falou para mim assim: claro que eu vou te dar um aumento. Falei, que bom, também de trabalho. Mas ele valorizava, o seu Tuta valorizava. Leonardo Miller deve a carreira dele ao seu Tuta. Se você quer saber. Acreditou nele e mexeu numa coisa imexível, que era o Jornal da Manhã. Então, Pereira, diretor de jornalismo, chegou para mim e falou: você vai perder 1 hora no ar. Eu falei: por quê? Porque eu vou pro teu filho. Eu falei: porra, pode pôr agora. Para dar oportunidade para o meu filho, agora. Eu ficava 2 horas e meia no ar, eu comecei a ficar 1 hora e meia. Uma ficou com o Leonardo. Que bom, que maravilha. Aquilo foi que fez o Leonardo se projetar, entrar no Clube da Voz e etc. Miller, queria agradecer aí essa oportunidade que você deu para a gente de falar e queria que você deixasse um recado para quem está ouvindo aí como experiência de trabalho que você teve aí durante todos esses anos. Olha, eu só não falei de uma coisa aqui que era o meu sonho, e eu vou falar do sonho, Fique à de ser vontade. narrador esportivo, de ser narrador esportivo. E eu concretizei esse sonho. Ai, que bom. Narrei e parei porque quis. E parei bem, porque eu parei em Santo André, 1 Palmeiras 0. E, e depois, rapaz, aconteceu episódios. Narrar eu não narrei mais, não. E o Pedro Luiz falou: não, você é bom. Ele ouviu a gravação. Pô, por que você parou? Eu falei: eu agradeço, partindo do senhor, que foi um dos maiores da história, nossa. Mas eu narrei futebol, sonhava, e depois tive a honra de, volto a dizer, conviver com um monte deles até hoje. O Everaldo Marques, da Globo, ele fica. O nosso amigo Kleber Machado, que é um cara fantástico, ele fica mandando um recadinho mal criado. Eu também mando para eles. Mas que bom, que eu fiz só amizades, viu, Luciano? É verdade. O Rodrigo pode te dizer que eu era um palhacinho. Mas foi um grande prazer e um grande abraço. Ia deixar esse recado final. Se você precisar de velho aqui, é só falar. Tá bom? Perfeito. Miller, novamente, muito obrigado por essa oportunidade de falar aqui no Biografia da Rede Sertaneja. Um grande abraço. Obrigado a você, um grande abraço e um grande abraço para todos os ouvintes da Rede Sertaneja e agradeço a paciência, principalmente.
E vai, Corinthians! Nós falamos com Roberto Miller, que é voz padrão de várias rádios do país, falando aqui neste Biografia, em mais um Biografia na Rede Sertaneja. Você pode acompanhar tanto pela redesertaneja.com.br, quanto pelo aplicativo, quanto pelo canal do YouTube da Rede Sertaneja. Deixa o seu like lá, compartilha e também siga o nosso canal também pelo YouTube. Grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!